Olá, bem-vindos ao podcast O FTM Faz Ciência, uma iniciativa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro que tem por interesse trazer pesquisadores, docentes aqui da nossa universidade para falar um pouco de ciência, aquilo que nós estamos fazendo aqui na instituição, de maneira que toda a comunidade interna e externa ao FTM conheça as produções, os pesquisadores e o quanto a universidade contribui para a ciência brasileira. E hoje, especialmente, a gente convidou a doutora Angélica de Oliveira Gomes, certo? Certo. E a gente convidou a doutora Angélica com muita alegria, porque é uma das pessoas, né, que mais faz pesquisa aqui na instituição, tem grandes contribuições e é uma pessoa muito envolvida, não só com a parte científica, a produção de conhecimento, como a parte de gestão, orientação, formação de recursos humanos, e tem uma atividade, uma dedicação muito importante do seu tempo na instituição, dedicada à produção de conhecimento. Então, é com muita alegria, professora Angélica, que a gente te convida. E antes de eu passar a palavra, é, eu já gostaria de fazer uma apresentação para vocês saberem o quão bacana a gente vai conversar hoje com a pesquisadora. Então, só para apresentar a professora Angélica, ela é graduada em Ciências Biológicas e tem mestrado e doutorado em Imunologia e Parasitologias aplicada pela Universidade Federal de Uberlândia, aqui do nosso lado aqui de Uberaba, né? Uma instituição muito próxima aqui e parceira da UFTM. A professora Angélica tem experiência internacional, onde fez parte do seu doutorado na Universidade de Michigan, e atualmente é a coordenadora da pós-graduação em Medicina Tropical e Infectologia da UFTM. Então, ela tem várias experiências, tanto no campo experimental da pesquisa, e, mais interessante, né, ela é a responsável, é uma das responsáveis pelo laboratório de interações celulares. Celulares. Laboratório de interações celulares. Olha que bacana, né? E ela tem várias linhas de pesquisa, todo mundo investiga a doutora Angélica, que vocês vão ver a quantidade de coisas bacanas que ela faz, né? Tanto na parte de estudos relacionados à morfologia, estudo de barreiras teciduais, parasitologia, especialmente na área de toxoplasmose, e a parte de imunologia, né? Mediadores imunos e a patogênese para o controle da infecção pelo Toxoplasma gondii. Antes de fazer a primeira palavra, eu gostaria de parabenizar a professora Angélica, que essa semana ela teve sua bolsa de produtividade aprovada no CNPq, né? Aprovada mais uma vez, que ela já era bolsista. Então, parabéns, professora. Obrigada pra gente. Então, vamos começar, né? Antes de começar com as perguntas, professora, a gente sempre pede para o nosso convidado fazer uma pequena apresentação sobre si. Então, fica à vontade para que todos possam te conhecer melhor. Tá. Primeiro, obrigada pela oportunidade, Carlo. É uma honra muito grande estar aqui para a gente poder conversar, falar de ciência, divulgar um pouquinho do que a gente faz na instituição. A pesquisa, para mim, ela é extremamente importante, então, a gente poder contar, né, falar para a comunidade, para as pessoas que vão ouvir a gente, isso para mim é muito importante. Então, eu te agradeço muito pela oportunidade e pela confiança, né, que eu acho que ela existe desde o momento que eu entrei aqui na universidade, a gente já estabeleceu uma parceria, né, graças a essa sua confiança, essa credibilidade que você tem nas pessoas que estão chegando na instituição. Eu sou natural de Patrocínio, uma cidadezinha pequena em Minas Gerais. Mudei para Uberlândia para estudar, e aí desde 2001, né, mudei para Uberlândia e fiz toda a minha formação em Uberlândia. Como você disse, formação em ciências biológicas, aí fiz mestrado e doutorado lá. E vim para o FTM em 2015 como professora de biologia celular. E também na pós-graduação atuo na disciplina de bases celulares e moleculares da interação parasito-hospedeiro. Chique, Tem chique. muita relação
a disciplina que eu ministro na graduação, né, que tem toda essa a parte da pesquisa. Eu formei num laboratório de biologia celular, biologia molecular, histologia. Então, essa parte do conhecimento, ela foi muito importante na minha formação, e a parte de imunoparasitologia, né, que é a parte do meu mestrado e doutorado. Então, juntei tudo isso na disciplina, e tem essa disciplina na pós-graduação que eu gosto bastante, e atuo na pesquisa, um pouquinho, né, na parte de administrativa e tudo mais. Nossa, muito bacana. É muita coisa. Eu sei que é muita coisa, mas então vamos por partes, né? Então, assim, depois que a gente te conheceu um pouco melhor, mais uma pesquisadora mineira aqui na UFTM, né? É muito bacana. E veja, no início, quando a gente faz o convite para o pesquisador, uma coisa que é bacana no ambiente universitário, especialmente, para quem quer fazer pesquisa ou quer conhecer melhor a pesquisa, é todo mundo, no início da sua decisão se vai fazer ciência ou não, vem aquela pergunta, mas por que a pesquisa? Por que eu vou para esse caminho, né? Então Uhum. não é simples, simplesmente você acorda e fala, você é pesquisador, né? Não é algo muito trivial escolher fazer pesquisa. Então, essa pergunta, ela é interessante, né? De onde surgiu esse interesse em pesquisa e mais especificamente em imunologia e parasitologia? Então, a pesquisadora Angélica teve um início. Como foi esse início? Carla, eu gosto bastante dessa pergunta, porque ela tem uma relação de um sonho de criança meu, assim. Eu estudava, né, na escola, quando eu ouvia falar dos cientistas, isso me encantava, e pensar assim, como que surgiam as perguntas, né, e como que elas iam ser desenvolvidas, né, respondidas. Então, eu ficava muito encantada. Só que sempre que eu ouvia em cientista, eram grandes nomes, né? Então, eu ouvi falar em Albert Einstein, né, Isaac Newton, então grandes nomes. Então eu não tinha nem coragem de contar para as pessoas que eu sonhava em ser cientista. Eu não sabia que tinha gente comum fazendo ciência, eu não sabia que gente comum podia fazer ciência. Então, quando eu pensava em o que eu vou fazer, eu não pensava que existia essa possibilidade. E aí, né, eu morava em Patrocínio, não era uma cidade que tinha uma universidade, eu não tinha contato com instituições de pesquisa, nada. E aí, o guia que a gente tinha para saber, assim, para que lado que eu vou, não sei se você lembra aquele guia do estudante que Sei, sei. existia, que falava um pouquinho das profissões. E aí, um dia eu vi lá falando assim: o biólogo faz pesquisa, faz ciência. Carlos, assim, eu falei, É é o isso aqui. caminho, é isso. Não, brilhou meus olhos, eu tive certeza que eu podia, então, que eu tinha encontrado a minha profissão, que eu tinha encontrado o que eu queria fazer. E aí, fiz a inscrição, né, Maravilhoso, cara. vestibular, né, para o curso de Ciências Biológicas. E aí entrei para a universidade com a certeza muito grande do que eu queria fazer, que era fazer, né, pesquisa, ser pesquisadora. E aí logo no primeiro período, aí eu conheci a professora, que tem sempre aquela professora que Aham. encanta a gente, né? Então era a professora Heloísa, que foi minha orientadora. E aí, quando ela me apresentou o mundo dos laboratórios, da pesquisa, da ciência, e Aí por ali eu foi embora. fiquei. E uma coisa que eu não tinha planejado em sentir assim nesse início da entrevista é quando você citou aquele momento que vem para você escolher o curso, que normalmente você entra no site da universidade, tem aqueles cursos lá, e você vai ler realmente. Eu lembro agora, não exatamente os detalhes, mas eu lembro que eu estava sozinho também, sabe? E ficava aquele aperto no coração, né? De você compreender quem eu sou, para onde eu vou, o que é que eu vou Sim. fazer para contribuir com o mundo. Muito bacana. Eu procurei, Carlos, eu procurei muito esse livro para poder comprar. Assim, já tentei de todas as formas achar aquela edição que eu queria ter esse recorte para mim, das palavras que estavam escrito ali, sabe? Porque eu sei que me encantou muito e que eu consegui achar, não é isso que eu quero fazer, que Muito bacana. é, Então veja, você saiu de uma menina de patrocínio
e hoje é uma pesquisadora respeitada e está entre as mais produtivas do país, né? Então, é isso quem está falando é o CNPq, não sou eu. E hoje você coordena uma pós-graduação em medicina tropical, que é uma pós-graduação que é estratégica para países em desenvolvimento, países tropicais como o Brasil, né? Então, veja, eu sei, né, que você está fazendo um trabalho com grande liderança na pós-graduação, mas me fala um pouco aí, pesquisa em medicina tropical, antes de eu chegar e fazer perguntas específicas sobre suas linhas de pesquisa, né? Como é coordenar essa pós-graduação em medicina tropical e infectologia? É um grande desafio, né? Comecei junto com o Carlos nesse desafio de coordenar a medicina tropical como vice-coordenadora e agora depois me passou o bastão, estou lá nessa coordenação que é desafiador porque é um programa extremamente importante, né? Tem uma relevância muito grande para o nosso país, para a nossa região, porque a gente tem oportunidade de estudar as doenças que acontecem na nossa região, né? A Verdade. gente tem como desafio achar soluções para os problemas que acontecem aqui, para a gente chegar mais próximo da nossa comunidade, né? Então, eu acho que é um programa muito importante, atrai, né, estudantes de várias regiões do país, né? E especialmente os alunos aqui da UFTM têm a oportunidade, né, de continuar os estudos que começaram na graduação, continuar aqui na instituição junto com a gente, então, e estudar os nossos problemas de saúde. Muito, muito bacana, muito, muito legal. É, é, é. Modéstia à parte, eu acho interessante quando eu faço parte de algo que parece algo maior, né? Tipo assim, eu estou focado em construir conhecimento para resolver problemas que são de interesse nacional e de países que também fazem parte dos mesmos desafios que a gente, por exemplo, doenças tropicais que acontecem aqui, países da África, esses Sim, países da América Latina como um todo, têm problemas muito parecidos. Então, resolve um problema brasileiro que também tem repercute em outros impacto no países. mundo todo, É né? muito legal. Sim, Agora vamos para pesquisas específicas. Eu fiz meu dever de casa e fui investigar as suas pesquisas e trouxe algumas questões aqui importantes, professora Angélica. Veja, a- na- as- os- pelo que eu entendi, né, você tem muitas publicações, né, nem sempre com o mesmo tema, mas tem um tema que se destaca, que é a toxoplasmose, sim. especialmente a toxoplasmose congênita, né? Uhum. E trabalha bastante com citocinas, que eu vi também, né? E tem uma que eu encontrei algumas publicações que se chama MIF. Então, fala para a gente aí sobre por que pesquisa em toxoplasmose, toxoplasmose congênita e no caso específico dessa pesquisa com essa citocina. Tá. É legal porque esse tema MIF, né, ele fez parte aí do meu mestrado, meu doutorado e trago essa linha de pesquisa hoje para a UFTM, né? Já teve alunos meus de doutorado que defenderam nessa linha de pesquisa. Então, a primeira toxoplasmose, ela é um problema de saúde pública mundial, né? A gente sabe que um terço da população mundial, ela teve contato com toxoplasma, tem sorologia positiva. Então, se a gente pesquisar hoje, de nós três aqui, um de nós, com certeza, É positivo. é positivo para toxoplasma, né? Então, é muito comum e a estatística vai dar esses números sempre, né? De um país para outro, isso pode variar bastante, né? Em algumas regiões aqui no Brasil, esses números podem ser bem mais altos. E o problema maior da toxoplasmose é quando ela acontece em gestantes. Então, quando uma gestante se infecta pela primeira vez durante a gestação, ela tem chance de transmitir para o bebê. E aí, se houver a transmissão, pode desencadear em problemas cerebrais, né, neurológicos, e o mais comum, problemas visuais, né? Então, o bebê pode nascer com problemas graves de visão. E é uma doença que pode ser evitada, né? E aí, por isso, ela precisa ser bastante estudada, entender melhor como que esse patógeno atua, né?
E é um parasita, o toxoplasma, ele é interessante porque enquanto as barreiras de defesa do organismo, elas tendem a conseguir barrar muitos parasitos, o toxoplasma gosta de desafiar as barreiras, né? Então ele atravessa a barreira hematotesticular, a barreira hematoencefálica, a barreira retiniana e a barreira placentária, né? Que ela Ou seja, esses sítios imunoprivilegiados, ele consegue, diferente de outros, ele ultrapassar. ele consegue ultrapassar todos, né, e aí então, é por isso que ele acaba trazendo esses problemas de doença, né, infecção congênita e, a gente queria estudar, entender, principalmente ali no microambiente, né, da placenta, como que são as respostas imunológicas, e a gente entendendo um pouquinho dessa ciência básica, a gente consegue pensar em formas de diagnóstico, tratamento, né. E aí por que que surge essa citocina, né, uma citocina que ela vai ser descrita bem depois das outras, então uma descrição mais recente. MIF significa fator de inibição de migração de macrófagos. Foi como ela foi descrita pela primeira vez, Correto. porque era visto que quando ela estava presente, ela mantinha os macrófagos ali no sítio da infecção. E aí, a gente sabe hoje que ela é uma citocina, né, ela é dita como pleiotrópica, porque ela exerce várias Várias funções. funções, né? E aí a gente queria entender assim, ela é importante para acaba promovendo uma resposta, inflamatória, consegue ajudar no combate de parasitos. E a gente pensou, e ali no ambiente Ambiente. placentário, onde a gente, tem, né, a importância de combater a infecção, e a gente já tem bastante dessa citocina ali nesse microambiente. Será que ela consegue exercer um papel protetor? Será que é diferente no início e no final da gestação, já que a gente sabe que a toxoplasmose, quando ela comete no início ou no final da gestação, os efeitos são muito diferentes, né? Correto. E aí a gente quis entender como que era a produção dessa citocina ao longo da gestação, a interação com os receptores, né? Então, de uma proteína que já está presente na gestação. E aí o que a gente foi entender é que ela é modulada também durante a gestação, os receptores para essas proteínas, elas são moduladas também durante a gestação. Então a gente acredita, a gente até falou bastante disso no artigo, que a barreira placentária, ela não é uma barreira só física, né? Que a gente, quando a gente fala de barreira, a gente está pensando em conexões célula a célula que bloqueia a passagem de moléculas, de micro-organismos, mas uma barreira imunológica também. E a gente Bacana. acredita muito que essa proteína ela está ali presente nesse contexto. Perfeito. Só para eu contextualizar, assim, o estudo da toxoplasmose aqui na região é muito forte, né, Angélica? Muito forte, Aqui muito tem forte. você, tem Tem os pesquisadores grupos também em de Uberlândia. Uberlândia, né? E assim, o Uberaba tem sido uma região que está ali como sentinela da toxoplasmose. Tem acontecido muitos casos de toxoplasmose ocular em indivíduos que são imunocompetentes, o que não é comum, né? Mas tem tido muitos registros aqui na região. Então, é uma região onde a doença ela é extremamente importante, Muito né? bacana. E aí tem Não à grupos, né? toa tem os pesquisadores aqui da região, né? Exatamente, tanto aqui como Uberlândia tem grupos muito fortes que trabalham, né, com essa linha de pesquisa. Bacana. Angélica, uma coisa que eu acho que é um pouco desafiador e ao mesmo tempo interessante é que eu vejo, através das suas publicações, que você faz pesquisas com a toxoplasmose num ambiente controlado, que é o ambiente experimental, com modelos de camundongos, etc. E isso é interessante, modelos in vitro, com células, macrófagos, linfócitos, etc. Mas você também trabalha com explantes placentários humanos, né? Uhum. Então, eu acho que aproxima cada vez mais a ciência que você produz do paciente, né? Do principal, do indivíduo, né? Da mulher que pode ser ali acometida pela toxoplasmose, por exemplo. Exatamente. Então, conta um pouco para a gente a contribuição de estudar esses explantes, né, para entender a infecção durante a gestação, né? Porque parece, quando eu olhei assim, eu achei, nossa, que interessante, porque você está indo diretamente lá na estrutura, no tecido realmente humano para fazer a pesquisa. É.
Carlos, é um modelo que eu gosto bastante, né? A gente, como você citou, a gente faz bastante estudo com camundongo. Não que camundongo seja menos importante, Isso, eu só fiz questão claro. porque quando eu fui fazer a pesquisa, né, conhecer mais sobre o que você produz, eu achei aquilo, tipo assim, nossa, que coisa legal, né? Porque tem uma Sim. pesquisadora ali que ela trabalha com modelo experimental e às vezes há uma distância entre a pesquisa experimental e o paciente, né? E você faz questão de estudar o modelo experimental, mas trabalhar também com os explantes placentários Isso. humanos, Sim. Não, a pesquisa com camundongo, ela é importante, você tem um organismo todo, né, né? mas a gente tem as limitações, né, o tempo de gestação em camundongos, ele dura 21 dias, então a gente não tem o mesmo período ali para acompanhar a placentação do camundongo era diferente da placenta humana, né, então, a gente estuda o modelo em camundongo, isso traz algumas respostas para a gente, mas quando a gente quer um modelo mais próximo, né, do que acontece em humanos, a placenta ela é muito interessante. E é legal, né, da gente poder, porque é um material que a gente consegue com uma certa facilidade, né? Porque a mulher que tem o bebê, ela não vai preocupar mais com a placenta, né? É um material que ele Correto. vai ser descartado, né? Vai ser jogado fora. Então, e ele é uma ferramenta para a gente interessantíssima de pesquisa, né? Porque a gente tem a possibilidade ali de coletar exatamente a estrutura que fica na interface materno-fetal. Então, a gente coleta os vilos placentários. Então, vai ter a região ali de fora, que é o trofoblasto, que são as células que fazem parte dessa barreira. Perfeito, Logo, dentro tem os vasos sanguíneos do feto, do embrião, né, que está ali naquela perfeito. região. E tudo que a gente colocar nesse ambiente controlado, a gente pode simular situações de infecção, simular Resposta mediadores imune, que a gente quer estudar, resposta transmissão. imunológica, isso, transmissão. Então, a gente tem um modelo muito interessante. E a gente, então, coleta esse material, né? As pacientes que autorizam a gente a coletar as placentas, né? No hospital, a gente traz essa placenta para o laboratório, a Perfeito. gente coleta essas vilosidades coriônicas ali e a gente traz isso para o laboratório, mantém essa estrutura viva e a gente vai respondendo as nossas perguntas, né? Então, como que esse tecido responde. Então, fica muito próximo do que acontece, né? Ali no ser humano mesmo, né? Tem modelos com cultura de célula, pega lá uma célula trofoblástica. É muito mais Perfeito. limitado, né? Porque você tem uma única É, população de célula. Quando você pega o tecido, você tem as células respondendo em conjunto ali, então fica muito mais próximo do que acontece. É. muito interessante. Eu particularmente, eu falei, não, isso aqui eu vou ter que perguntar. Eu falei, eu vou perguntar isso porque E é eu acho que às vezes os estudantes da própria UFTM falam assim, nossa, tem uma pesquisadora ali, eu vou atrás dela. Tu vai ver, depois dessa entrevista, um monte de aluno vai querer conhecer a sua pesquisa. é É, já legal. estou até divulgando aqui já. É legal porque a Heloísa, né, que foi a minha orientadora, ela foi para a Itália, foi aprender a trabalhar com esses explantes de placenta, e depois ela trouxe o pessoal da Itália para o Brasil, então eu aprendi com o pessoal que tinha ensinado para minha orientadora como que fazia essa coleta, como que a gente trabalhava, né? Muito E bacana. hoje nossos alunos aqui sabem fazer, né, coletam tecido e tem essa possibilidade desse modelo que eu gosto bastante. É, eu realmente eu não trabalho exatamente com. Trabalho com alguns parasitos, mas não trabalho exatamente Toxoplasma gondii. Me corrija se eu estiver errado. A gente sempre vê na internet divulgação, essas divulgações que tem científicas, a gente nunca sabe se é certo. Então, eu vou fazer uma pergunta numa perspectiva de também querer saber. Tudo bem? Que é assim, né? A questão da transmissão, né? Sempre um desafio, né? Você vê que as pessoas sempre se preocupam com essa questão de transmissão, né? E como você estuda o toxoplasmose, a toxoplasmose, né? Qual é os desafios de estudar a infecção, né? E especialmente a infecção placentária e a transmissão vertical dos parasitas. Então, a sensação que dá é que a gente que não trabalha diretamente está sempre preocupado com essa questão, né? Carlos, de fato, é um problema
muito grande, né, ter essa possibilidade da transmissão congênita, vai ser onde, a gente vai ter os principais problemas de saúde, né. E aí estudar esse modelo não é fácil, né, porque, a gente tem as limitações que eu comentei, né, dos modelos de estudo animal, então a gente tem essa alternativa de estudar a placenta, mas é sempre não é fácil. Quando a gente trabalha com camundongo, por exemplo, quando você coloca ali durante a gestação, você traz um parasita que ele tem uma resposta inflamatória muito grande, a chance de ter um aborto é muito grande, né, Perfeito. dependendo do modelo de estudo que você coloca, e aí você não consegue acompanhar exatamente, né, aquelas respostas que você gostaria. Então, é um modelo bastante desafiador. Você tem que achar o camundongo correto, a cepa correta, para poder conseguir ter aquela resposta que você está esperando, né. E, na vida real, o que vai acontecer, a gente vai estar desafiado com diferentes cepas, né, que acontecem aí na nossa E essas população. diferentes cepas podem ter repercussões diferentes na Tem, comunidade? com certeza, Carlos. Eu acho que é um dos problemas maiores e por isso que a toxoplasmose ela é tão importante no Brasil, né? A gente sabe que em outros países a gente tem cepas mais clonais, né? Essas cepas do tipo 1, cepas do tipo 2, RH, ME49, que são as cepas que foram muito mais estudadas, né? Por muito mais E tempo e são elas têm presentes no Brasil, algumas delas. algumas delas sim, e o comportamento delas é muito mais estudado, a gente conhece muito bem. Só que no Brasil, acontece as cepas que hoje a gente usa o termo cepas brasileiras mesmo para poder falar delas, e, a gente ainda conhece muito pouco, né, de como quais são os efeitos delas, né, então tem muita coisa que foi estabelecida na literatura que se sabia há muito tempo e a gente vê que com o surgimento dessas novas cepas, que são as cepas brasileiras, a gente vê que muda muito do que a gente conhecia, né? Então, os aspectos da transmissão, a relação aí da defesa imunológica previamente obtida com uma infecção prévia, esses conceitos eles vão mudando. Então, é sempre um desafio, é importante que a gente consiga entender quais as cepas que estão circulando na nossa região, né? Aprender, conseguir isolar esses parasitos, saber quais que estão circulando ali na gestação também, que isso vai ter um impacto importante para a saúde aqui no Brasil, e especialmente aqui na nossa região. Muito legal, professora. Eu acho interessante um problema real, né? Um desafio brasileiro numa região que é acometida, né? Sim. E os pesquisadores buscando de uma maneira muito, apesar dos desafios, das dificuldades e limitações Hum. financeiras e estruturais, fazendo trazendo resultados muito bacanas. Então, sei lá, parabenizar você e todo mundo que faz pesquisa aqui no Triângulo Mineiro, né? Então, muito bacana conversar com você. Veja, estamos falando bastante de transmissão, né? Transmissão vertical, tal. Então vamos lá então, vamos pressionar um pouco mais, vamos Vamos apertar, apertar. apertar, né? Então assim, de fato, né, são muitas as produções científicas, né, que você faz. Mas veja, com os resultados das suas pesquisas, né, do estudo da transmissão, dos aspectos imunes, né, morfológico que você estuda na placenta, em modelos experimentais ou não, né, como que eles podem impactar o acompanhamento de gestantes ou o diagnóstico precoce dessa toxoplasmose congênita? Esse é um dos nossos focos da pesquisa, né? Porque a gente quer chegar em soluções, né? Então, esse é um objetivo. Então, dentro desses modelos que a gente estuda, um grande problema da toxoplasmose é o diagnóstico. O diagnóstico, principalmente no feto, no embrião, né? Porque existe o tratamento, né? Então, durante a gestação vai ser feito o diagnóstico materno. Então, Perfeito. vai acompanhar a gestante durante ali toda a gestação. Então,
para ver se a paciente nunca teve contato com o parasita, ela vai fazer esse acompanhamento ao longo da gestação para saber se ela não vai se infectar em nenhum momento, né. E aí, quando descobre que a gestante se infectou durante a gestação, ela tem chance de transmitir para o bebê. Então, esse diagnóstico na gestante, ele é mais simples de ser feito, um diagnóstico sorológico, né? Ela tem ali IgM, indica que é uma infecção Mais recente, né? recente. E aí, essa gestante, ela vai ser indicada para fazer uma amniocentese, né? Então, ela vai coletar o líquido amniótico para saber se tem DNA do parasito ali nesse microambiente. Então, se tiver DNA, significa que provavelmente houve infecção fetal, né? E aí Perfeito. precisa de mudar o tratamento, porque aí eu já não vou tratar só a mãe, eu preciso de uma medicação que atravessa a barreira placentária para tratar o bebê O bebê também. também. Então, o pré-natal ele vai ser extremamente importante e esse diagnóstico. Aí, a ferramenta que ela é utilizada hoje é a PCR, então coleta o líquido amniótico, faz a reação ali da cadeia da polimerase, que é tentar copiar esse DNA do parasita para Perfeito. ele poder ser visualizado ali nos testes de diagnóstico, né? Mas é difícil, é um diagnóstico que às vezes ele não acontece, porque a quantidade de material, de líquido que tem ali nesse microambiente é muito É grande, muito então você grande. conseguir pegar um pouquinho de DNA do parasito, se tiver a infecção, é difícil, Exato. Não é tão porque sensível o teste. não vai ser tão sensível, né? Então, embora a PCR seja uma técnica extremamente sensível, eu preciso de ter uma amostra que me favoreça essa sensibilidade, né? Perfeito. Então, uma das pesquisas que a gente tem feito, e a gente acompanha ali as gestantes, a gente tem essa parceria com o pessoal ali do hospital para a gente pegar um pouquinho dessa amostra, é buscar outras moléculas que estão presentes ali nesse microambiente que pode contar para a gente que provavelmente existe uma infecção. Então, a gente busca Um outro ver biomarcador. exatamente. A gente tem investigado bastante, né, formas de achar biomarcadores que pode auxiliar nesse diagnóstico, né? Então, complementar esse diagnóstico que é feito para quando tiver dúvidas, né, quando tem algum indicativo, mas essa PCR está dando negativo, a gente tentar chegar nesse diagnóstico o quanto antes, né? Porque quanto Perfeito. antes tiver o diagnóstico, mais cedo vai começar o tratamento, menor a chance de ter sequelas Pro bebê. para o bebê, né, para o recém-nascido, ele é acompanhado. A toxoplasmose, ela tem tido uma importância tão grande, né, que recentemente eles incorporaram no teste do pezinho o diagnóstico da toxoplasmose. Então, isso mostra para a gente que mesmo esse pré-natal ele tem sido feito já há bastante tempo, aqui no Brasil é feito esse acompanhamento trimestral, e mesmo assim nascem crianças com toxoplasmose congênita, né? Então, Caramba. o que está acontecendo, né? Então, esse desafio é tão grande que eles incorporaram no teste do pezinho, porque aí também consegue detectar, se não pegou durante a gestação, vai tentar diagnosticar ali, né, nos primeiros tempos de vida, né? Então, isso ajuda bastante, mas o ideal mesmo é ter um diagnóstico durante a gestação, porque aí, quanto antes fizer a intervenção, maior a chance de ter um sucesso no tratamento. Muito legal, muito legal. E eu vejo até, Angélica, que eu achei interessante, eu vejo que esses conhecimentos que você está produzindo, ele se quiser contar um pouco, você fica à vontade. Eu Tá. vejo que você, de uma maneira muito estratégica, tem buscado trabalhar esses conhecimentos junto com, não só com pesquisadores daqui, mas da própria UFO, de Belo Horizonte, de São Paulo, de outros países, né, Estados Unidos, mas essa rede, né, essa importância ganha toda essa dimensão. Sim, Carlos. E é tão interessante. Tem uma. Eu fui, né? E mais, só complementando, eu vejo que você trabalha com pesquisadores em que estuda modelos de interesse veterinário, Sim. então ganha uma dimensão muito maior então a infecção. Sim, é porque a infecção ela tem uma importância veterinária muito grande, né? Porque ela acontece também no gado, Em né? animais E também. em animais, e os efeitos vão ser os mesmos, né? Então, quando você tem ali na pecuária um rebanho abortando, tem um impacto econômico muito grande, né? Que legal, Então, muito tem uma bacana. importância veterinária muito grande. Então,
esses grupos vão estar interessados também, né? Por isso que a rede cresce tanto. Cresce tanto. E assim, a importância do toxoplasma enquanto doença, ele está muito mais aqui no Brasil, né, em alguns países mais, eh, mais tropicais mesmo, né, Perfeito. é mais presente nesses Nos países países tropicais. do que, por exemplo, nos Estados Unidos. E muitas vezes, né, na Europa, eles estudam mais o toxoplasma como modelo de célula para Como poder modelo de micro-organismo. modelo de micro-organismo, para eu entender a célula, para eu entender como que ele atua, entender de Perfeito. biologia celular. A gente já tem importância de estudar o parasito causando doença. Então, quando veio uma pesquisadora dos Estados Unidos aqui para o Brasil e ela estava falando assim: "Nossa, que bacana eu ter esse olhar da toxoplasma sobre a importância que ela tem para o Brasil", né, porque Muito a bacana. gente via o parasito com um outro olhar. Os nossos alunos não têm essa visão, né. Ela sempre fala: "A gente precisa estar sempre em contato para a gente trazer essas informações, divulgar". Então, eu acho que é importante a gente estar sempre conectado mesmo, né, porque é Muito interessante interessante. para o mundo todo. Perfeito. Muito legal. Eu tô achando muito. Essa entrevista ela está sendo interessante porque ela é sobre conhecimento, é sobre produção de conteúdo na universidade, mas é esclarecedora também. Eu acho que é Sim, legal porque tem uma aplicação direta ali, né? Uma mulher, né, que tem um filho, o que quer ter, ela quer ter uma segurança, uma né? segurança. E é o que eu sempre falo, Carlos. Inclusive, o diagnóstico precoce termina sendo importante para a saúde da mãe e do bebê. Com certeza, né. E é uma doença que pode ser evitada, né, tomando os devidos O devido cuidados. A cuidado. gente a gente faz a parte de extensão também, pra poder orientar as gestantes, né. Tem uma série de informações, assim, que elas são divulgadas, às vezes, de forma errada, e a gente também pensa nesse trabalho de orientação, porque a melhor forma sempre é prevenir, né. Então, Certeza. seria o primeiro papel que a gente tem, é tentar ajudar essas gestantes a prevenir. Depois, né, que já aconteceu a infecção, aí tem os desafios do diagnóstico, do tratamento, Vacinas, tudo. vacinas, né, a gente pode o dia que a gente chegar nas vacinas, a gente tem, É a algo solução, né, é, muito legal. Então, vamos voltar então para dentro da universidade, né? E eu vejo que você é uma pesquisadora muito envolvida com formação de recursos humanos, né? Então, tem alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, aluno de doutorado, de pós-doutorado. é, então, existe uma relação muito interessante na formação de recursos humanos, que é o papel do orientador, né? sim. Existe orientadores e orientadores, né? Não vamos deixar de falar isso, né? Então, como de certa forma eu vejo que os alunos têm uma grande predileção e buscam bastante seu laboratório. Eu estou sabendo, Eu tenho sorte. estou sabendo, né? Então, assim, uma perspectiva de você pesquisadora, né? Qual a importância, né, de você, enquanto faz pesquisa, estar formando tantos recursos humanos? Então, como que você vê esse seu papel de formar recursos humanos, e especialmente para doenças infecciosas de interesse do país, né, e envolver isso tudo com imunologia, né? Então, é um pouco de Sim. parasito, de imuno, doenças infecciosas de interesse tropical, enquanto você vai produzindo conteúdos tão interessantes, você está formando recurso humano altamente qualificado. Então, conta aí pra gente aí, para eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V também, ué. Que isso, Carlos. O Ué. Carlos é o exemplo aí, o orientador que mais tem alunos lá no nosso programa de medicina tropical. Mas eu acho muito Não, interessante. não foge, não foge. Não, Os, eu os, vou os, a- responder. os alunos adoram trabalhar com você. Não, sim, é verdade, isso é verdade. A gente tem bastante alunos, alunos procuram bastante o laboratório, isso é muito bom, né? E essa perspectiva de formar recursos humanos é interessante porque a gente precisa passar o bastão para frente, né, É Carlos? Se verdade.
se o conhecimento tivesse ficado, né, em quem começou com ele, em quem descreveu o toxoplasma pela primeira vez, né, essas pessoas já não estão mais É, presentes, né. verdade. Então a gente tem que ter essa continuidade, né. Então eu acho importante, você ter oportunidade ali de trazer a pessoa, transmitir um pouquinho desse eu sou muito encantada com a E um pouco ciência. o seu sonho pode ser o sonho de alguém também? Exatamente, cara. Então eu vejo isso, sabe. E quando você percebe, eu falo, eu dou muita sorte que sou professora no primeiro período, né, então eu Uhum. encontro os alunos ali quando eles estão chegando na universidade, talvez com esse sonho também, né, de tornar pesquisador. Então, ali naquele momento, naquela conversa, e eu acho que por isso os alunos procuram bastante também, contar um pouquinho para eles do que a gente faz, isso e ter essa perspectiva de passar, né, essa nossa capacidade de fazer ciência, de colocar as perguntas e resolver problemas, né, que acontecem na nossa na sociedade, né, como um todo. Então, a gente formar os alunos para isso, e aí você começa com um aluno de C, que é muito interessante, né, tem muito aluno que, às vezes, ele ainda não se encontrou dentro da universidade. A hora que ele vai para um laboratório, que ele tem oportunidade de estar em contato com a pesquisa, acreditando naquilo que ele faz, que eu Vai acho que é muito embora. importante você acreditar naquilo que você está fazendo, você vê a importância daquilo que você está fazendo, e ele vai embora, ele se encontra, né, tem várias Bacana. pessoas que contam essa trajetória, né, e aí vai seguir no caminho da pós-graduação, né, e a gente formar cientistas, isso é muito importante, né, o É. cientista está aí para resolver os problemas da área da Você, saúde, você, tecnologia. você termina convivendo com todos os alunos, né? Seja no laboratório ou na coordenação do próprio programa de Sim, medicina sim, tropical, né? sim, sim. E aí isso é muito bacana, né. Então, a gente está em contato sempre com os alunos ali, e a gente aprende muito com eles, é sempre uma troca também, né. Eles têm muito para ensinar para a gente, tecnologia, que É eles verdade. Hoje eles são mais modernos eles que a são mais gente. modernos que a gente em tecnologia, e a gente então essa formação de recursos humanos é algo que eu sinto que é algo muito importante que a gente faz dentro da universidade. Muito legal. Então, vamos lá. É, veja, a gente percebe que os alunos, eles buscam, né? E terminam tendo o orientador um pouco, vira um pouco até família. Tem aluno que você sofre por eles, sabe? E vê eles Sim. se desenvolvendo e a gente sofre um pouco junto, tá? Às vezes eu me pego assim, uai, fica sofrendo junto com o aluno, né? Então, deixa eu contextualizar, né? Que conselho, que palavra, que ideia você daria, né, para um estudante da UFTM que deseja, né, entrar para o mundo da pesquisa. Então, assim, a Angélica Coração, pessoa que já passou por todo esse caminho e Sim. hoje é uma referência na pesquisa de toxoplasmose, sabe? É alguém que já tem o reconhecimento do próprio CNPq com essa bolsa de produtividade, né? O que é que ela tem para falar lá para os alunos que estão chegando lá no primeiro período, da pós-graduação? O que é que a Angélica tem para dizer? Eu acho que um conselho que eu costumo dar para os alunos é, primeiro, conheça a universidade, né? A universidade tem uma estrutura, assim, gigantesca, né? Com vários equipamentos, várias possibilidades, né? Eu falo, vai lá no laboratório multiusuário, vai Verdade. conhecer a estrutura que a gente tem, conheça o prédio de pesquisa e conheça os pesquisadores da instituição. Acho que isso é importantíssimo, né? Então, assista, vá nas palestras, nos Palestras, seminários, pra você entender o que está sendo feito na instituição e encontre aquilo que vai te encantar, aquilo que você vai acreditar, que vai aquele caminho que vai te brilhar os que dá olhos, né? vontade de ir para a universidade. Que dá vontade de fazer aquilo, né. Então, às vezes, quando tem o evento CVIP, né, aí eu vou, assim, às vezes fico assistindo as palestras, eu falo: "Gente, que legal essa pesquisa que esse professor aqui da nossa instituição, pertinho da gente, está É, fazendo", né, e resolvendo problemas
que estão aqui no nosso dia a dia. Então, vá conhecer um pouquinho das pesquisas, procure quem são os pesquisadores da instituição e tenta achar aquele que você vai te brilhar os olhos, assim, vai falar assim, essa pessoa É, faz uma coisa legal, ela pode me inspirar e ela pode me ajudar a achar o meu caminho, sabe? Então, acho que isso é interessante. Isso é é uma interessante. Até possibilidade. porque a, nós somos, sei lá, 645 pesquisadores na UFTM, professores, né, com doutorado que são oriundos das diversas partes do mundo, né? Tem gente que veio de São Paulo, tem gente que veio do Nordeste, tem gente que veio do Norte, então vem gente do Brasil inteiro, se junta no mesmo espaço, fazendo coisas Sim, totalmente distintas. sim, Então eu gostei particularmente das suas palavras, porque tem espaço para o desenvolver científico de todo mundo, né? tem. Então, assim, dentro da área da saúde tem muita coisa bacana, seja na área básica ou na aplicada, na área de exatas, na área de tecnologia, na área de humanas. Sim, Muito legal essa perspectiva, muito, muito interessante. Modéstia à parte, a UFTM tem muita gente bacana, né, cara? tem. Tem muita gente fazendo coisa interessante, apesar da dificuldade. Eu achei muito legal, muito bacana mesmo, Angélica. Então vamos lá para a nossa parte final. Tem que seja firme. Eu fiz umas questões Vai aqui. me apertar mais ainda, Você tem Carlos? o direito de se explicar no nosso bate-bola, caso queira, Tá, entendeu? Então eu fiz aqui uns 8 a 10 pontinhos aqui para que você faça. Não pode ser demorado, não. Você tem que falar 2, 3 palavras ali no máximo, tá? Se tá, quiser se explicar, tá bom. a gente libera, entendeu? Uma conquista, professora Angélica. Carlos, minha profissão. É, Eu me sinto muito realizada profissionalmente. Eu acho que é um dos campos da minha vida que eu me sinto mais realizada, é profissionalmente. bacana, bacana. Um pesquisador ou pesquisadora, Eu vou citar o Olindo Assis Martins Filho. Tem várias pessoas que me inspiram. Várias pessoas que me inspiram. Os pesquisadores da UFO, fizeram parte da minha formação. O Olindo é uma pessoa muito inteligente, isso é ele se verdade. destaca, né? Saiu uma pesquisa aí dos pesquisadores brasileiros mais influentes, né? Que Uhum. tem influência no mundo todo, e aí o nome dele está lá dentro dos destaques. E ele é uma pessoa que me ajuda muito, a gente faz muita pesquisa em parceria, e aí eu fico vendo uma pessoa tão grande assim, dá uma oportunidade e a gente está ali trabalhando junto, eu admiro ele E ele é muito muito, sábio, né? É muito muito sábio. Ele faz inteligente. pesquisas na área de saúde humana, de saúde veterinária, Sim. área básica, estuda invertebrados. E com uma É, seriedade, um compromisso, uma dedicação. é, Então, para mim, ele é um nome muito importante, assim, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa extremamente dedicada. Então, é um nome, tem vários outros, mas eu acho que o nome do Olinda é um nome legal. não, você mandou bem, mandou bem. Eu conheço a trajetória do Dr. Olindo e ele contribui para a parasitologia, contribui para a imunologia, contribui para a epidemiologia. Verdade. Então, Vacina, né? Estuda vacina, muito estuda vacinas, invertebrados, células diferentes, entende tudo de citometria. contexto imunológico, É, são várias o linhas que de é pesquisa. ciência para a professora Angélica? Cara, para mim, ciência é a oportunidade de resolver os problemas da humanidade, problemas de saúde, tecnologia. Então, possibilidade de melhorar a vida da população em vários contextos, né? Então, é a possibilidade de De mudança. resolver, de mudança. Perfeito. Um avanço científico Eu acho que as vacinas de RNA mensageiro, para mim é muito forte, transformador, assim, né? transformador. Eu acho que foi a primeira oportunidade, é uma tecnologia que já existia, mas a primeira oportunidade que a gente Fez a teve foi com a diferença na Covid, pandemia. né? E a gente vê o impacto, né? E assim, é uma ferramenta que pode ser utilizada hoje, né, para várias outras vacinas. Então, para mim, é algo muito bacana, é um avanço muito interessante. Legal. Tem alguma pergunta não respondida? Tem vários, Carlo. Eu acho que na toxoplasmose, por exemplo,
como e por que esse parasito influencia o comportamento. Tem, né, a gente estuda muito com o foco da doença, da gestação, mas, assim, tem muitas coisas descritas na literatura que esse parasito consegue influenciar Alterar o comportamento. comportamento, e aí eu acho que tem muita coisa ainda para ser estudada, investigada nessa área. Eu acho que tem muitas perguntas não respondidas nesse campo. Um mito da sua área. Carlo, a gente vai falar aquilo que é falado por muito tempo e que vai mudando, né, o conceito. Eu acho que é importante a gente trazer aqui que, por muito tempo, se tinha certeza que uma gestante que já foi infectada, que ela estava protegida e que ela não correria o risco de uma nova infecção, né. Então era uma gestante que não precisava preocupar com ela, porque ela já teve uma infecção Pelo antiga toxoplasmose, né? pela toxoplasmose e que se ela se reinfectasse durante a gestação, ela não iria transmitir para o bebê. E hoje a gente sabe que esse cenário ele não é mais verdadeiro, né? Então, especialmente com as cepas diferentes, tem vários estudos muito bonitos, foram feitos lá pelo grupo de Uberlândia, tem outros já na literatura, né? Mas que às vezes a gestante se infecta com uma cepa diferente daquela que foi a primeira infecção, Correto, termina. ela consegue transmitir novamente. Então, eu acho que é uma coisa que deve ser desmistificada, deve ser mudada. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso aqui. Beleza? Uma motivação? Carla, acho que os meus alunos são Ih, tá motivação. explicado. Tá explicado. Sabe quando você tem aquele aluno que tem aquela garra, aquela vontade, aquele desejo, aquilo te motiva a querer, né, continuar, a fazer cada vez mais. Não, meus alunos me motivam bastante. Bacana. Um desafio? Acho que o maior desafio para a gente na pesquisa é fazer pesquisa sem dinheiro, com pouco dinheiro. Eu acho que a gente tem É sempre um poucos desafio, é sempre recursos. um desafio, A né, gente no tem Brasil. é sempre um desafio. A gente tem pouco dinheiro para muita coisa que precisa ser feita, muita vontade. Acho que a gente consegue fazer muito com pouco, né, se a gente comparar com os grandes centros de pesquisas, né, eles recebem muito investimento, e a gente tem que trabalhar igual a eles, só com muito menos dinheiro, né. Então acho que para a gente é um desafio muito, muito grande, mas a gente consegue fazer bastante coisa com pouco recurso que a gente tem. Legal. O que é a UFTM para a doutora Angélica? A UFTM, para mim, ela é uma potência. É uma universidade nova em comparação com várias outras que a gente conhece, né, a UFTM tem 21 anos, né, e eu vejo tanta gente com vontade, sabe, que quer fazer, que quer ver a universidade crescer, que acredita em quem está chegando, que dá apoio para quem está chegando. Então, tem aquele jeito de cidade do interior, Aham, acolhedor, sabe, e eu me sinto assim aqui na instituição, uma universidade grande, com grande potencial de fazer grandes coisas. Eu vejo que a universidade cresce bem a passos localizada. largos, né, e, claro, estrategicamente localizada, né, a É. localização da nossa instituição é muito favorecida. E, ao mesmo tempo, a gente tem aquele ambiente acolhedor, de amizade, né, eu tenho grandes amigos aqui na instituição, então, para mim, ela é, ao mesmo tempo, uma potência e um ambiente acolhedor. E para finalizar, eu vou até deixar você falar mais, se caso queira, tá? O que que representa o Laboratório de Interações Celulares? Ah, legal. Eu acho que o nome do laboratório, ele foi pensado dentro do que era a nossa proposta de fazer e do que a gente tem feito. Eu acho que esse nome interação fala bastante, né. A gente busca entender a interação entre as células, a interação entre os sistemas, para responder perguntas, né. Então, como que acontece comunicação entre um parasito com as células que ele vai interagir, né. E, ao mesmo tempo, essa interação entre pesquisadores, a interação do nosso grupo com vários outros grupos, do Brasil, fora do Brasil, isso nos dá uma possibilidade gigantesca de Gigantesca. pensar, né, eu pego um pouquinho ali, o que que o Carlos está fazendo que pode auxiliar a responder as nossas perguntas, a gente faz uma colaboração, a gente faz uma interação, né, Perfeito. e o laboratório ele recebe o nome da minha orientadora, é Laboratório de Interações Celulares, Heloísa Amália Vieira Ferro, que foi a minha orientadora.
Para mim é um nome extremamente forte, né? É uma pessoa que é uma inspiração muito grande para mim. E aí eu acho que ele traz um pouquinho dessa força do nome dela que a gente colocou ali, e desse potencial de fazer interação e de responder perguntas. Então, Muito bacana. Professora Angélica, eu queria muito agradecer. Estamos finalizando, né, o nosso podcast de hoje. Queria agradecer muito a oportunidade, né, de trazer você aqui no podcast para que todos conheçam, né, essa pesquisadora que está ali no oitavo andar do prédio de pesquisa do um CE, décimo. no décimo, então já estou dizendo o endereço aí já, né, para que todos conheçam a sua linha de pesquisa. É, agradeço demais em nome da UFTM e da FAPEMIG, que apoia este projeto, essa iniciativa, né, através do projeto aprovado, que se chama UFTM Faz Ciência. Então, queria muito agradecer você por ter aceito o convite. Muito obrigado e vamos para a próxima, então, né? Muito bacana. Tá, Carlos, eu queria te agradecer também. Eu acho que as grandes oportunidades que eu tive aqui dentro dessa instituição tem muito o Carlo ali presente. Eu gostaria de falar isso. Quando a gente muda de instituição, é sempre muito Não é difícil, verdade? né? Então, eu vim da UFA, eu tinha ali uma estrutura, né, para poder trabalhar. Você vai para uma instituição nova, você fica pensando assim. Como que eu vou fazer minha É, pesquisa? Sem recurso, é verdade. né? Sem estrutura ainda. E aí, quando eu cheguei na instituição, o Carlo me procurou e falou assim: vai lá no laboratório de imunologia, você usa o que você precisar. Não precisa colocar meu nome no trabalho, não. Você É, vai usar o que você precisar lá no laboratório. E, assim, abriu as portas do laboratório de imunologia. Então, meus alunos todos começaram a fazer pesquisa ali na imunologia, né? Hoje a gente tem um espaço lá do 10º andar. Os alunos muito bacana. têm um espacinho deles para poder trabalhar. Isso é muito importante. Mas, Já então, teve até aluno meu que fugiu e foi lá pro décimo andar, que eu tem sei, tá? também. A gente faz esse Ah, compartilhamento. é, Mas então eu te muito bacana. agradeço e mais uma vez essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do trabalho que a gente faz. Eu sei que isso gera uma possibilidade de visibilidade importante. Então eu te agradeço. Foi muito bacana Muito legal, conversar, muito falar e legal. trocar essa experiência. Te agradeço demais pelo convite, pela confiança de sempre. Esse foi mais um UFTM Faz Ciência e até o próximo podcast.